Gênesis capítulo 5. Os descendentes de Adão. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalaleel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé, pois disse: que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. A corrupção da raça humana. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocou na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves dos céus. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. A história de Noé. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Deus viu que a terra se tinha corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Salmo de número 2. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Evangelho de Mateus, capítulo 3. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que pode dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo.
Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu aqui preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria.